tarde. O programa Gente que Fala está no ar pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01 agora. Hoje, quinta-feira, mais uma edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão analisar, vão debater os temas propostos por aqui, da médica geneticista doutora Carolina Fistinger Moura de Souza, do Serviço de Genética Médica e Centro de Referência para Doenças Raras do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. Já com a gente, ainda não está na conexão, mas enquanto isso a gente já vai para o nosso primeiro tema aqui, 12:03 agora. A presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, disse ontem que a qualidade da educação no Brasil é ruim para todos, inclusive para estudantes da elite brasileira que têm melhores condições de ensino. Ela citou o PISA, Programa Nacional de Avaliação de Estudantes, que avalia que o Brasil com baixa proficiência em leitura, matemática e ciências diante dos outros 78 países avaliados. E para ela, para Maria Helena Guimarães de Castro, a solução é investir na formação de professores. A formação de professores no Brasil é um desastre, são palavras dela. Os professores saem da faculdade sem conhecer os conteúdos que eles vão ensinar. Doutora Carolina, bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje, a gente podendo falar um pouquinho novamente sobre a triagem neonatal e sobre a sociedade. Eu quero pedir só uma gentileza, inicialmente. Vejo que você está no smartphone, você consegue colocar ele na horizontal, porque aí a gente mantém o padrão da imagem dos demais participantes nas redes sociais. E aí eu vou aqui repercutir também com vocês tema que a gente já está iniciando aqui, sobre essa fala da presidente do Conselho Nacional de Educação, Maria Helena Guimarães de Castro, que ela destaca, evidentemente, que a solução para a educação no Brasil é investir na formação de professores. Seu entendimento? Isso é um tema que é extremamente importante e não tem muito o que a gente contrapor, né? É absolutamente necessário que se qualifique, né, o nível da educação e o investimento também em relação aos salários dos professores, né, que a gente vê que existe uma defasagem muito grande naquele formador, né, mesmo dentro do âmbito das universidades e também nas escolas primárias e técnicas. Se a gente for comparar o salário de um professor com de outras profissões tão ou mais estressantes, né, tão mais ou menos estressantes quanto a de um professor, porque a do professor progressivamente se torna mais estressante enquanto a população menos educada, o estresse dentro da sala de aula ele aumenta vertiginosamente em todos os níveis, né, básico, médio, superior, é fundamental, né? Então, não só o investimento na educação para a gente modificar todo esse cenário, mas isso já estamos 30 anos atrasados, mais ou menos. Então, é realmente um desafio imenso, né? Sim. Doutora Carolina, já vou passar o próximo tema com você, que é já diretamente com a sua área, é o seguinte, 12:27 agora, a Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo está preocupada com a situação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que foi criado há mais de 20 anos e que tem como missão promover, implantar e implementar ações no âmbito do SUS. Segundo a entidade, há problemas no financiamento, atrasos na coleta e no transporte de amostras e falta de fórmulas e medicamentos. E esse tema será discutido agora, amanhã e sábado, né, no 8º Congresso da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo. O que a sociedade precisa saber a respeito desse tema, destes problemas enfrentados pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal? Eu acho que, obrigada pela possibilidade de estar falando um pouquinho sobre isso. O que é a triagem neonatal? É justamente o que a gente conhece, né? Existe o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do olhinho, o teste do coraçãozinho,
que esses testes visam? Eles visam diagnosticar precocemente uma condição com uma possibilidade de intervenção precoce, modificando a história natural dessa condição. No caso da triagem neonatal, que é o teste do pezinho, em que se coleta uma gotinha de sangue e se pinga no papel filtro, a análise das doenças que são contempladas atualmente no teste do pezinho é extremamente importante na vida daquele bebê, naquele futuro da vida daquela criança, porque quando a gente identifica alguma alteração, é possível iniciar um tratamento, seja ele medicamentoso, seja a reposição de uma vitamina, ou seja uma dieta especial. Hoje, no âmbito do SUS, nós temos 6 doenças testadas. E há um ano atrás foi assinado uma lei em que haveria a ampliação desse teste do pezinho, chegando até 35 condições, o que já se faz há muitos anos na Europa e nos Estados Unidos, porque identificaram que diagnosticar precocemente uma condição tratável, ela é custo-benefício, ela põe o pai e a mãe de volta para a sociedade, porque não tem um filho doente dentro de casa, a gente vai ter mais um cidadão importante para a sociedade, né? Então, isso já se identificou, não precisa a gente voltar a inventar essa roda, porque a roda já foi inventada. E o que a gente viu? De um ano para cá, apesar da lei ter sido sancionada, nós não tivemos evolução alguma em relação a essa ampliação. Ou seja, para ampliar o teste do pezinho, nós temos, então, que melhorar os laboratórios que realizam, incorporar novas tecnologias, novos conhecimentos, e, além disso, possibilitar realmente a testagem dessas crianças. Então, amanhã inicia o Congresso da Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal, em que a gente convidou membros do Ministério da Saúde também para obter essa resposta, né? É um congresso multiprofissional, em que nós vamos ter todas as áreas médicas envolvidas, desde nutricionistas, médicos, assistentes sociais, psicólogos, né, fisioterapeutas, entre todos, que atuam hoje dentro dos centros de triagem neonatal, que visa, então, diagnosticar precocemente doenças tratáveis. E, então, nós estamos muito preocupados por 2 motivos. Um, porque a ampliação não ocorreu da forma como nós gostaríamos, sequer nenhuma doença foi incorporada até o momento, das 35 que nós gostaríamos a mais. Isso é uma das nossas preocupações. E a segunda preocupação é identificar a atual situação da triagem neonatal das 6 doenças que já existiam, que a gente identifica que temos ainda uma enormidade de problemas de logística e de realização de exames. Então, é mais ou menos isso que a gente vai tratar, e espero que a gente tenha, em breve, respostas mais objetivas aí para conseguir avançar, né? A gente pode pôr uma terceira preocupação aí, doutora Carolina, uma vez que estamos vivendo a pandemia de Covid-19, gestações que ocorreram durante esse período de mulheres que tiveram a Covid, que podem também acarretar em problemas neonatais, em problemas inatos do metabolismo? Perfeita colocação, né? Na realidade, um erro inato do metabolismo é uma doença genética que interfere no funcionamento de uma determinada enzima que atua metabolizando, mas nós temos a necessidade da vigilância epidemiológica em relação a anormalidades congênitas, né? Malformações, deficiência mental, deficiência intelectual. E até o momento, realmente, nós não sabemos o real impacto da Covid na gestação em relação ao desenvolvimento das crianças. A gente tem visto algumas coisas interessantes, tem alguns artigos que saem mostrando a possibilidade de associação com, talvez, malformações vasculares, porque um dos problemas da Covid era atingir o sistema cardiovascular, né, causando tromboses, e num feto que está em desenvolvimento, se a gente tem a trombose de um determinado sistema, a gente pode ter um impacto na formação daquele indivíduo, né? Existe um grupo que está trabalhando nisso lá no Ministério, lá no CISNAC, que é o Grupo de Vigilância Epidemiológica de Defeitos Congênitos, que também é uma triagem
neonatal identificar esses bebês de risco e tentar seguir, pelo menos a médio prazo, e saber se houve ou não houve o impacto da Covid-19 na gestação em relação ao desenvolvimento infantil. É uma preocupação bastante grande. Nosso próximo tema agora, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade que partidos políticos podem arrecadar recursos de doação de campanha de pessoas físicas ou realizar a venda de convites para arrecadação de recursos por meio do Pix. Para o relator deste caso, o ministro Sérgio Banhos, as transações por meio de Pix garantem a sua identificação e a sua rastreabilidade, o que é compatível com o regime de financiamento de partidos e campanhas. Doutora Carolina, seu entendimento sobre esse tema? Não é muito a minha área, tá? Eu sou médica, eu não atuo muito. Então, mas tem remédio, então, já que sua área é medicina, temos remédio para isso? A piada já vem pronta, né? Essa que é a verdade. Quem sabe prevenir. É complicado isso, né? A gente vive num país em que se criam determinadas vias para fugir de outras vias e outras vias para outras vias, né? Então, é um tema que é bem delicado, assim. Eu já tenho os meus problemas no meu âmbito da saúde, enfrentamento de atendimento com pacientes com doenças raras, fila de espera de pacientes. Sou uma médica do SUS também, a gente sabe bem como é que é a realidade, e essas questões só vão aumentando um pouquinho as tensões, né? Então... Obrigada. Faltando 8 minutos para 13h, perguntas da nossa audiência por aqui. Eu vou começar com a doutora Carolina. Tem pergunta aqui do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, aqui de São Paulo, doutora Carolina, zona oeste aqui da capital, e ele pergunta qual é a estimativa do número de portadores de doenças raras no Brasil e qual é o apoio do poder público de saúde a eles. Essa segunda parte da pergunta já está mais ou menos respondida, né, quando nós debatemos os problemas do Programa Nacional de Triagem Neonatal. Mas dá para acrescentar alguma coisa aqui para o seu Jaime, né, doutora Carolina? Sim. Obrigada pela pergunta. Na verdade, quando a gente fala de doenças raras, nós estamos falando daquelas doenças que algumas estão contempladas na triagem neonatal, mas muitas outras, 80% de causa genética, de uma forma geral, considerando a estimativa, né, de um indivíduo a cada 2.500 nascidos vivos, a gente vai ter uma possibilidade de 13 milhões de indivíduos afetados por uma doença rara no Brasil. E isso envolve não só os indivíduos com a doença rara, mas sim seus familiares, que, na grande maioria das vezes, acabam tendo que abdicar do seu trabalho, do seu emprego, para poder cuidar de uma criança que é deficiente, que é dependente, porque também nós não temos instituições que cuidam suficientemente, de uma forma ampla e cuidadosa, de uma criança com deficiências múltiplas, né? Então, esse número é um número bem genérico, né? Mas ele parece refletir realmente a incidência das doenças raras, mas talvez a gente esteja subestimando ainda, também um número ainda maior, né? Considerando as raras de causa não genética também nesse contexto. Câncer, alguns tipos de câncer e doenças infecciosas. E o poder público... Como é que é possível ter doenças raras, pessoas com doenças raras, sem isso estar notificado, contabilizado? Como é que o país não sabe? A gente, nesse momento, não sabe qual é que é a doença rara mais frequente do Brasil. Mas existe um grupo trabalhando nisso, né? Fazendo esse levantamento justamente para tentar organizar melhor as ações de saúde pública, porque não adianta se dedicar para uma doença em que a gente tem 7, 8, 10, 15 indivíduos no Brasil e deixar de trabalhar para uma doença rara que tem 5 mil indivíduos no Brasil, né? Mas esse número ninguém sabe. Então, esse número está sendo levantado junto com um grupo e a universidade, o nosso serviço lá de genética trabalha nesse projeto também, com apoio do Ministério da Saúde para tentar levantar esses dados estatísticos mais específicos, né?
Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. 1h em ponto. Muito obrigado pela audiência.